Meu nome é Welson Klein. Eu sou professor, biólogo e biomédico. E a pedido de alguns amigos Provida, eu produzi essa mensagem que eu resolvi nomear como um breve resumo da história do movimento Provida. É interessante saber que entre os principais líderes Providas, certos deles eram ex-militantes da prática do aborto. Eles praticavam ou promoviam o aborto provocado. Pois bem, eles deixaram a garantia do dinheiro, o prestígio e mudaram de posição por conta da consciência de que o aborto provocado é uma crueldade, é uma desumanidade. Entre eles, vale destacar dois, Bernard Nathanson e Abby Johnson. Como eu gravei a mensagem slides, eu peço, espere um minuto para que instalar esses slides. Então, um breve resumo da história do movimento Provida. Como já falamos, podemos destacar Bernard Nathanson e Abby Johnson. Este foi Bernard Nathanson. Ele nasceu em 31 de julho de 1926 e faleceu em 21 de fevereiro de 2011. Bernard Nathanson era um médico norte-americano, judeu, foi um dos 3 fundadores da NARAL, ou Liga de Ação Nacional pelo Direito ao Aborto, organização de relevância no movimento da legalização de aborto nos Estados Unidos, no começo da década de 1970. Ele era ginecologista e obstetra. Dirigiu por 2 anos a Center for Reproductive and Sexual Health, o Centro para a Saúde Sexual Reprodutiva, em Nova York, instituição considerada na época como a maior clínica de abortos no mundo ocidental. Segundo seus cálculos, ele foi responsável direta ou indiretamente por mais de 60 mil abortos, tendo feito diretamente 5 mil, inclusive do seu próprio filho. Ele chegou a ser conhecido nos Estados Unidos como o rei do aborto. A sua primeira experiência com aborto ocorreu quando ainda era estudante de medicina e sua namorada ficou grávida. Para não prejudicar a carreira de médico, ele convenceu Ruth, sua companheira, a executar o aborto. Este foi o primeiro dos meus 75 mil encontros com aborto, que me serviu de excursão inicial ao satânico mundo do aborto, confessou o Dr. Nathanson posteriormente.
Após graduar-se, Bernard iniciou sua residência em um hospital judeu. Executei os abortos dos filhos não nascidos de amigos, colegas e de professores. Fiz o aborto do meu próprio filho. Foi o que falou e chorou amargamente o médico. E revelou que por volta da metade da década de 60, engravidou uma mulher que gostava muito dele. Ela queria manter a gravidez, mas ele foi contra. Já que eu era um dos especialistas no assunto, eu mesmo realizaria o aborto. Expliquei e assim procedi, afirmou o Dr. Neidson. As coisas começaram a mudar para esse médico. Ele deixou a clínica de abortos e passou a ser chefe de obstetrícia do Hospital St. Luke's. Por esse tempo, o ultrassom começou a ser usado nos hospitais. Neidson chegou a observar o coração do feto nas telas e perguntou a si mesmo: o que estamos fazendo verdadeiramente na clínica? Ele começou a aceitar que estava errado. Na revista médica New England Journal of Medicine, publicou um artigo sobre sua experiência com as ultrassonografias e reconheceu que o feto era um ser humano. Ele declarou: o aborto deve ser visto como a interrupção de um processo que, de outro modo, teria produzido um cidadão no mundo. Negar esta realidade é o tipo mais grosseiro de evasão moral. Segundo ele mesmo, no final da década de 1970, passou por um momento de crise profissional ao começar a estudar embriologia e usar a ultrassonografia, onde ele podia acompanhar a vida do nascituro no útero materno. Dr. Neidson passou a condenar abertamente o aborto provocado e chegou a produzir o documentário O Grito Silencioso, isso em 1984, que seria apresentado no mundo todo nas campanhas pela vida do nascituro. O filme mostra a luta e a morte do bebê no útero materno pelo sistema da ultrassonografia durante a realização de um procedimento do aborto, pelo ponto de vista de um feto de 12 semanas, segundo o médico. Neidson declarava-se um pró-vida sem religião, até meados dos anos 90, quando se converteu ao catolicismo. Ele realizou palestra pelo mundo afora, inclusive no Brasil. Foi batizado em 9 de dezembro de 1996, pelo arcebispo de Nova York, o falecido cardeal O'Connor. Vamos falar agora de outro caso desse tipo. Abby Johnson, nascida em 10 de julho de 1980. Essa fotografia foi do dia 19 de abril de 2016. Ela trabalhou no Planned Parenthood, paternidade planejada, que pode ser traduzido também como planejamento familiar. Essa instituição era o maior provedor de aborto dos Estados Unidos. Ela chegou a ser diretora de uma clínica de abortos da citada instituição. Tudo isso mudou em 26 de setembro de 2009, quando Abby foi convidada a ajudar em um procedimento de aborto guiado por ultrassom. Ela assistiu com horror como um bebê de 13 semanas lutou e finalmente perdeu sua vida nas mãos do abortista. Segundo ela própria,
Esse foi o principal motivo pela qual deixou as clínicas de aborto e se tornou ativista pró-vida. Ela publicou o livro Unplanned, ou Não Planejado, um best-seller nos Estados Unidos, onde ela narra sua atuação na paternidade planejada e sua saída dramática da organização. Hoje, ela apresenta palestras em defesa do nascituro, com a autoridade de quem já esteve promovendo a prática de abortos. Abby mora no Texas com o marido e 7 filhos. Um caso emblemático de pró-vida é o de Gianna Gessen. Gianna é uma mulher americana cuja história realmente impressiona. Em 1977, sua mãe estava grávida com 24 semanas e foi submetida a um aborto provocado. O aborteiro escolheu o método salino. Houve uma injeção de água salgada no líquido amniótico que protegia Gianna. Esperava-se que a pele do bebê fosse queimada e que ela morresse intoxicada. Contrariando todas as expectativas, a menina nasceu viva, embora queimada e gravemente ferida. Isso aconteceu em 6 de abril de 1977. A certidão de nascimento de Gessen foi assinada pelo médico que estava executando o aborto. Uma enfermeira levou para um hospital, onde ela permaneceu por 3 meses. Ela foi adotada por Diana DePaul aos 4 anos. Os médicos afirmaram que Gessen seria uma criança que não andaria, nem correria, e que brincasse ou vivesse como uma pessoa normal. O processo abortivo causou uma lesão grave no cérebro, por falta de oxigenação. Outra vez, Gianna surpreendeu. Com 3 anos, ela caminhava com a ajuda de um andador. Depois de várias cirurgias complicadas, em 1991, quando tinha 14 anos, Gianna disse: ainda manco, mas posso andar, correr, dançar e pular. Talvez não tão bem quanto você, ou muitas outras pessoas, mas assim está bem para mim. Depois que tomou conhecimento da própria história, ela se tornou uma especialíssima pró-vida, cuja própria existência derruba inúmeras falácias que negam a humanidade do nascituro. E também uma militante que apresenta palestra em todo o mundo, motivando pró-vidas a lutarem pela causa. Bom, entre várias organizações pró-vida, podemos destacar a Human Life International, ou Vida Humana Internacional. Human Life International foi oficialmente estabelecida em 1981, como a continuação do Human Life Center, também fundado pelo padre Paul Max, na St. John University, em 1972. A Human Life atua em defesa da vida, da fé católica e da família em todo o mundo. Este foi o padre Paul Max. Segundo o padre Paul Max, depois de visitar e estudar 85 países, desafio qualquer bispo, padre, professor ou cientista a me mostrar o contrário. O aborto é o ponto final do abuso do sexo
que começa com o desencadeamento do desejo sexual pela contracepção. A Human Life International começou a operar em Gaithersburg, Maryland, e abriu sua atual sede mundial em Front Royal, Virgínia, em 1996. A Human Life já patrocinou mais de 70 conferências internacionais e mais de 50 conferências nos Estados Unidos. Os missionários da Human Life inspiraram e treinaram líderes pró-vida, famílias, seminaristas e estudantes em aproximadamente 160 nações. Em 17 de novembro de 1979, o Papa João Paulo II disse ao padre Max: "Você tem bastante experiência. Você deve levar esse movimento pró-vida e pró-família para o mundo inteiro e, se o fizer, estará fazendo o trabalho mais importante do mundo." Padre Paul Marx publicou pelo menos 7 livros sobre o tema. Ele faleceu em 2010. Atualmente, a Human Life é a maior organização pró-vida do mundo. O atual presidente é o padre Shriram Boketh, que assumiu o cargo em novembro de 2011. Bom, vamos falar agora do movimento pró-vida no Brasil. O mais antigo grupo a atuar com foco na defesa do nascituro no país foi o movimento GBM, com sede no município de Rancho Queimado, Santa Catarina. O nome do grupo refere-se a Gianna Beretta Molla, uma médica italiana canonizada que morreu uma semana após o parto, tendo-se recusado a submeter-se a uma cirurgia que removeria um tumor do útero, mas também causaria a morte de sua filha. Então, aí está a imagem de Gianna Beretta Molla com seu bebê. A organização Movimento GBM, fundada por Sabino Verlich em 1973, publica o periódico Em Defesa da Vida. Em 1976, surge no Rio de Janeiro o Movimento Arquidiocesano em Defesa da Vida, fundado pelo Monsenhor Ney Afonso de Sá Herp. O Monsenhor Ney nasceu em Petrópolis a 17 de dezembro de 1935. Ordenou-se em 6 de julho de 1960. Concluiu a pós-graduação em filosofia em 1974. Faleceu em 14 de setembro de 1995, depois de dedicar grande parte da sua vida à defesa dos nascituros. Este foi o Monsenhor Ney Afonso de Sá Herp. Ele mesmo ia para a porta das clínicas clandestinas de aborto a fim de aconselhar gestantes. O religioso carioca também foi de grande influência para a criação de vários grupos de defesa dos nascituros. Entre as organizações pioneiras na defesa da vida, vale mencionar a Associação Pró-Vida Família. Como eu já disse, outra organização entre as pioneiras foi a Associação Nacional Pró-Vida e Pró-Família, fundada em 1993 em Brasília por Humberto Leal Vieira. Como o próprio nome indica, a
As suas ações são voltadas para a defesa dos nascituros e dos valores morais e éticos relacionados com a família tradicional. Entre outras atividades, a organização tem produzido vários materiais educativos e de mensagem contra o aborto, como DVDs, folhetos e livros. Bem, entre vários líderes pró-vidas do Brasil, merece ser mencionado a pessoa de Doris Hipólito. Doris Hipólito, a mulher que salvou mais de 3.000 crianças condenadas ao aborto na Baixada Fluminense. Em 1991, Maria das Dores Hipólito Pires era professora de História e Geografia. Ela foi chamada pela direção da escola para ajudar algumas meninas que estavam sofrendo por terem abortado. Doris usou literatura pró-vida e, depois, conseguiu sensibilizar alguns paroquianos para a causa. Em seguida, promoveu um rosário público no dia 13 de cada mês. Com apoio do bispo Dom Werner Siebenbrock, o pequeno grupo passou a auxiliar mulheres das favelas e das periferias para desistirem da intenção de abortar. Não faltavam clínicas clandestinas para tentar realizar a prática nefasta do abortamento. Doris também vai à porta dessas clínicas tentar convencer essas mães a aceitarem seus filhos e confirmar que muitas delas sofrem pressão de outras pessoas para abortar. Em 2006, Doris deixa o seu emprego para trabalhar exclusivamente para aquelas mulheres desesperadas. Em 2007, ela encontrou uma pobre mulher grávida, com deficiências físicas e mentais, que vivia debaixo de um viaduto. Hipólito alugou uma pequena casa para aquela senhora. Logo surgiram outras mulheres em situação semelhante. Assim, foi criada a Casa de Amparo Pró-Vida. Com a sua iniciativa, nas igrejas e na própria Casa de Amparo, foram criados centros de apoio e formação profissional, além de atendimento médico para os bebês. Muitas das mulheres que Doris ajudou se tornaram voluntárias, ajudando outras mulheres em situação semelhante à que já tinham passado. Hoje, Doris apresenta palestra pelo Brasil e dirige 2 casas de passagem para mulheres com risco de aborto provocado. A Casa Frei Galvão, em Nilópolis, e a Casa Imaculado Coração de Maria, em Nova Iguaçu. O desenvolvimento dessas instituições, bem como exemplo de maravilhosos ativistas pró-vidas, motivou a criação de inúmeros outros grupos pró-vidas ou pessoas que agem individualmente, que promovem palestras, entrevistas, distribuição de mensagens, atos públicos, aconselhamento, acolhimento e vários tipos de ações em favor dos nascituros. Os pró-vidas se caracterizam pela sua iniciativa voluntária, pela abnegação, caráter pacífico e solidariedade, não só para com os seres humanos não nascidos, mas também com apoio às mães com dificuldade na gestação. Muitas vezes, elas são influenciadas pelos pró-escolha para a prática de aborto, como também são aconselhadas pelos pró-vidas para manter a gravidez. Não tenho notícia de que uma só mulher
que tenha desistido do aborto, aconselhada por um Provida, e que depois venha se queixar dessa decisão. Pelo contrário, elas são muito gratas pela ajuda que tiveram para não eliminar seu filho no ventre. Bom, essas informações foram tiradas de literatura, uma parte mencionada, de várias publicações em internet e também pelo conhecimento pessoal que eu tive com parte desses providas e das instituições. Aqui estão as referências que podem ser encontradas na internet. Bem, esse foi, como eu já disse, um breve resumo da história do movimento Provida. Com certeza, faltaram algumas lideranças que eu deixei de mencionar, como também algumas instituições que não foram apresentadas. Seria interessante que outro trabalho fosse feito com mais extensão, com mais profundidade e com melhor qualidade de uma história que merece ser bem contada. Porém, essa narração que venha a ser produzida deve ser compatível com a verdade, pois, infelizmente, certas pessoas que não concordam com os Providas têm feito calúnias e mentiras sobre esse tipo de trabalho. Se você não concorda com o aborto provocado, não deve ficar somente no pensamento. Procure um grupo verdadeiramente Provida, procure ingressar nesses grupos ou ajudar esses grupos, que, como eu já falei, são voluntários, então trabalham com muita dificuldade. Como também você pode convidar esse grupo e organizar palestras ou exposições em grupos de amigos ou na sua igreja, naturalmente com autorização do sacerdote, ou em qualquer lugar que essa mensagem Provida possa ser passada. Obrigado pela atenção até esse momento.